Well, I'm going to invite you to look at 1 Timothy chapter 5, beginning in verse 17. Bem, vou convidá-lo a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5, começando no versículo 17. And I want to talk about local church leadership and the impact of that with the congregation. Eu quero falar sobre a liderança da igreja local e o impacto dessa questão acerca da congregação. Now, you may say, well, that is a really odd thing for you to be preaching on in our church. Você pode pensar, isso é uma coisa bem estranha para você estar pregando aqui em nossa igreja. But it's a biblical thing. Mas é algo bíblico. Our Lord has given us a clear framework for how our churches are to function. O nosso Senhor nos deu uma estrutura clara de como nossas igrejas devem funcionar. And so we need to understand what His Word teaches. Então nós precisamos entender o que a palavra dele ensina. So if you'll read verses 17 through 25. Então vamos ler a 1 Timóteo 5, a partir do 17. Diz assim a palavra do Senhor. Os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino, porque a Escritura diz, não amarrares a boca do boi quando ele estiver debulhando, e o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites acusação contra um presbítero se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros também tenham temor. Eu te exorto diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que guardes essas coisas sem preconceito e que não faças nada com parcialidade. Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros, conserva-te puro. Por causa do teu estômago e das tuas doenças frequentes, não bebas apenas água, mas também um pouco de vinho. Os pecados de alguns homens aparecem antes mesmo de serem julgados, os de outros são descobertos depois. Da mesma forma, as boas obras aparecem com antecedência, e as obras más não podem permanecer ocultas. Amen. Amém. Well, for the past 50 years, I've been visiting churches and preaching in churches in a lot of diverse settings. Nos últimos 50 anos eu tenho pregado em igrejas, tenho visitado igrejas em contextos bem distintos. They've all had common needs. Todas essas igrejas tinham necessidades comuns. They need the preaching of the word. Eles precisavam da pregação da palavra. They need the centrality of the gospel. Precisavam da centralidade do evangelho. They need God-glorifying worship. Precisavam de adoração que glorificasse a Deus. They need good biblical theology. Precisavam de boa teologia bíblica. They need a sense of mission in their community. Precisavam também de um senso de missão na sua comunidade. They need to be involved in serving one another. Precisavam também de estar envolvidos em servir uns aos outros. And they need healthy church leadership. Precisavam também de liderança bíblica saudável. I think we could make a case that with each one of these areas, we need them in the church. Eu creio que podemos facilmente defender que em cada uma dessas áreas são necessárias na igreja. And without them, the local church doesn't look like what it should. E sem elas, uma igreja local não parece exatamente como o que deveria parecer. Their lives together are not manifesting the beauty and joy of Christ as it should. A vida dessas pessoas juntas não estaria representando a beleza e a glória de Cristo como deveria. But while all of these areas are important, we can presume upon them. Contudo, mesmo que todas essas áreas sejam importantes, é possível que nós presumamos que elas estão lá. We can assume that if they're singing, that we're having God-glorifying worship. Nós podemos simplesmente presumir de antecedência que se estamos cantando, Deus está sendo glorificado em adoração. If there's preaching, we could assume there is good biblical theology and gospel proclamation. Podemos até presumir que se alguém está pregando, ali está a teologia bíblica saudável. And yet, by my observation, one of the areas that is most overlooked is that of biblical church leadership. Contudo, na minha experiência, uma das áreas que é mais desprezada é a liderança bíblica local. It is not the most important thing that we do. Essa não é a coisa mais importante que fazemos. So I don't want you to think I'm up here saying this is the most important thing that you do as a church. Então eu não quero que você pense, olha, essa é a coisa mais importante que você faz como igreja. But it is important because this is what how our Lord designed the church to function. Mas é importante porque é dessa maneira que Deus projetou a igreja para funcionar. He has given godly men to shepherd the church
in the gospel. Ele deu homens piedosos para pastorear a igreja no evangelho. He's given these servants to train and teach and counsel and lead toward faithfulness in Christ. Ele nos dá esses servos para pregar, ensinar e treinar e conduzir a igreja em fidelidade a Cristo. But leadership can be presumed upon. Mas nós podemos, às vezes, presumir que a liderança já está presente. I mean, someone standing to preach. Alguém está ali de pé pregando. The doors are open. As portas estão abertas. The tithes and offerings are received. As ofertas, os dízimos são recebidos. The Lord's Supper is served. A ceia do Senhor foi servida. There's some kind of outreach in the community. Há algum tipo de trabalho de evangelização na comunidade. And yet the kind of healthy leadership that I'm talking about is not just the public things. Contudo, o tipo de liderança saudável a qual eu estou me referindo não é só essa que é vista de forma externa. It is what happens behind the scenes in shepherding the flock. É o que acontece por trás das cortinas no pastoreio do rebanho. This kind of leadership has its foundation in the gospel. Esse tipo de liderança tem seu fundamento no evangelho. Because elders are being set apart as men who are sinners transformed by the grace of God. Porque presbíteros são homens separados como pecadores resgatados pela graça de Deus. They've been affected by the gospel. Eles foram afetados pelo evangelho. They're learning to continue to live in the gospel. Eles estão aprendendo a continuamente viver no evangelho. And Christ has given them a burden to shepherd the flock. E Deus colocou sobre eles a responsabilidade de pastorear o rebanho. And this is the kind of leadership that we see emerging in the book of Acts. E esse é o tipo de liderança que vemos emergir no livro de Atos. I mean, in chapters 2 through 5, we see the apostles shepherding and teaching and training this young church. Nos capítulos 2 até 5, nós vemos os apóstolos pregando, ensinando e treinando esses líderes na jovem igreja. And then when you get to chapter 6, it's like they hit a wall. E quando chegamos no capítulo 6, é como se eles batessem numa parede. And you recall the problem of the Hellenistic widows not being fed. Você se lembra do problema das viúvas helênicas que não recebiam os alimentos? And so out of that emerged a greater understanding of how the leadership of the church functions. Então, a partir disso, surge uma necessidade de entender melhor como a liderança da igreja deve funcionar. There was a group of men given the task of serving the needs of the church. Um grupo de homens recebeu a responsabilidade, a tarefa de cuidar dessas necessidades da igreja. And the apostles were giving themselves to prayer and the word of God in order to shepherd the flock. E os apóstolos se mantiveram então pregando e orando para poder conduzir o rebanho do Senhor. And so those who were doing that diaconate role were freeing the apostles to focus on gospel work in the church. Então aqueles que estavam realizando essa tarefa diaconal estavam liberando os apóstolos para que pudessem focar nesse trabalho pastoral. When we get to the end of Acts chapter 11, we find the first mention of elders in the church. Quando chegamos no final do capítulo 11 de Atos, encontramos a primeira menção aos presbíteros da igreja. And on behalf of the apostles, they were receiving a gift from the Antioch church. E da parte dos apóstolos, eles recebiam essa dádiva da igreja, a partir da igreja de Antioquia. In Acts 14:23, we see Paul and Barnabas at the end of the first missionary journey establishing elders in every church. Em Atos 14:23, nós vemos Paulo e Barnabé no final desse ciclo de viagem estabelecendo então presbíteros em cada igreja local. And it's interesting that they set apart these elders, plural elders, in the multiple churches. E é interessante porque eles estavam então separando esses presbíteros, múltiplos presbíteros em cada uma daquelas igrejas locais. And these were just small congregations, probably meeting in homes. E essas igrejas eram pequenas congregações, provavelmente casas de tamanho médio. But they laid hands on them, so they were setting them apart to that work. Mas eles impuseram as mãos sobre aqueles homens, estão separando-os para esse trabalho. They were agreeing that these were godly, faithful men that would shepherd the flock. Eles estavam concordando que esses eram homens piedosos, fiéis, preparados para pastorear o rebanho. Then they commended them to the Lord. E então eles os apresentaram perante o Senhor. Because Paul and Barnabas, with that apostolic authority, would no longer be there. Porque Paulo e Barnabé, trazendo aquela autoridade apostólica, não estariam mais lá. And so these elders would be shepherding the flock. Então esses presbíteros estariam pastoreando o rebanho. And it seems from this point on, there is a plurality of leaders
shepherding the flock in these New Testament E o que churches. nos parece é que daquele ponto em diante nós temos essa pluralidade de presbíteros pastoreando os rebanhos nas igrejas locais. And it evidently is a critical matter É claro que esse é um assunto crítico, because Paul spends a lot of time dealing with it in 1 Timothy 3. porque Paulo gastou bastante tempo falando sobre isso em 1 Timóteo 3. And in chapter 4, he is further expanding on the kind of character and practice of those who are shepherding the church. Para então no capítulo 4 ele se aprofundar ainda mais, expandindo a questão do caráter desses homens separados para pastorear o rebanho. And then in chapter 5, he's tying a bow to it. Então, no capítulo 5 é como se estivesse agora fechando o presente com um laço nele. Say, here is how you function together as a congregation and elders. Aqui está como vocês vão funcionar como congregação no relacionamento com os seus presbíteros. And the great emphasis that we have is upon the character of those who are serving E a grande ênfase aqui está no caráter daqueles que estariam servindo. and the partnership with the congregation. E a parceria desses com a congregação deles. And so this is the pattern that we follow. Então esse é o padrão que nós seguimos. And so here's what we see in this text. Aqui está o que vemos nesse texto. That the New Testament calls for elders and the congregations to faithfully serve Christ together. Que o Novo Testamento, então, convoca presbíteros e congregações para funcionarem, para trabalharem juntos. They are serving each other. Eles estão servindo uns aos outros. So what does that look like? Então, com que isso se parece? Well, that's what we want to see from 1 Timothy. É isso que nós queremos ver aqui em 1 Timóteo. And so I'm going to look at this under a few headings, four headings. Eu vou observar isso a partir de 4 proposições. And first, in the broader context, I want us to notice that churches must cultivate elders. Primeiro, num sentido mais amplo, eu quero que você perceba que as igrejas precisam cultivar presbíteros. The most quoted passage on church leadership is not generally from 1 Timothy, but from Acts chapter 20. A passagem mais citada acerca de liderança bíblica não é 1 Timóteo normalmente, mas Atos capítulo 20. And Paul was meeting with the Ephesian elders in Acts chapter 20. E em Atos 20, Paulo estava encontrando-se com os presbíteros de Éfeso. And he tells them to be on guard for themselves. That is, they were to exercise personal soul care. E Paulo diz àqueles homens que eles deveriam estar cuidando da sua própria devoção, sua própria vida. And they were to be on guard for the flock that had been entrusted to them, so they were watching after the souls of their people. E que também deveriam proteger o rebanho que lhes foi confiado, de maneira que eles estariam cuidando da alma daquele povo que lhes foi confiado. They were to realize that their office had been entrusted to them by the Holy Spirit. Eles deveriam então ter a certeza de que o ofício foi confiado a eles por parte do Espírito Santo. So these were to be spiritual men exercising a spiritual office with a spiritual people. Então eles deveriam ser homens espirituais, exercendo um ofício espiritual a um povo espiritual. They weren't just doing administrative work, as important as that is. Eles não estavam apenas realizando tarefas administrativas, por mais importantes que elas sejam. They were doing soul care. Eles estavam cuidando das almas. And so he warned them that wolves would arise among them and try to destroy the flock, and so they had to be on the alert. Então Paulo os preveniu que lobos estariam surgindo entre eles, tentando destruir o rebanho. Eles deveriam estar atentos, alertas quanto a esse assunto. A little bit after this, Paul writes the Ephesian church another letter. E pouco depois disso, Paulo escreve outra carta direcionada à igreja de Éfeso. And he describes that elder office as the shepherd teacher. E ele descreve, então, esse ofício pastoral de presbítero como o ensino e a pregação. This is the passage that the pastor was reading a moment ago. Foi a passagem que o pastor leu ainda há pouco. From Ephesians 4, they were to build up the body of Christ. Efésios 4, eles deveriam edificar o corpo de Cristo. They were to take the church to unity, to maturity, and to the fullness of Christ. Eles deveriam levar a igreja à unidade, à maturidade e à plenitude de Cristo. And then in the last couple of years of Paul's life, he writes to Timothy, who is in Ephesus. E então, nos últimos anos da vida de Paulo, ele escreve para Timóteo,
que está em Éfeso. And he spells out more on the character and details and practice of elders. E ele passa então mais tempo dedicando a explicar os detalhes acerca dos presbíteros ali, o trabalho deles. So what we see is that we have more record in the New Testament of elders in the Ephesus church than any of the other churches. Podemos observar então que nós temos mais registro nas escrituras sobre os presbíteros de Éfeso do que de qualquer outra igreja. So if we want to understand elders in the life of the local church, we've got to give attention to these portions of Scripture. Então, se nós queremos entender o lugar dos presbíteros numa igreja local, nós temos que dar atenção a esses textos. So what do we see in this broader E o context? que nós vemos nesse contexto maior? One is that elders are essential to guard the spiritual health of the church. Primeiro, que os presbíteros são essenciais para proteger a saúde espiritual da igreja. Acts 20 makes this very clear. Atos 20 deixa isso muito claro. Shepherd the church of God, which he purchased with his own blood. Pastoreia a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue do Filho. So, in other words, elders are to be gospel men Em outras palavras, os presbíteros precisam ser homens do evangelho, who understand they serve the church not because of their unique qualifications, but because of the power of the gospel at work in their church. que precisam entender que eles servem a igreja não por suas qualificações únicas, mas por causa do poder do evangelho que deve estar sendo entregue àquela igreja. And because of that, they were to serve their people with the gospel. E por causa disso, eles precisam servir então esse povo com o evangelho. And you know, that's a regular reminder for those of us who serve as elders. E esse é um lembrete regular para aqueles de nós que servem como presbíteros. How absolutely humbling to know that it's not because of our ability to speak or our education or our knowledge. Que deve nos produzir humildade, que nós não estamos servindo nesse ofício pela nossa educação, formação ou a nosso conhecimento. It's because Jesus went to the cross for us. Mas é porque Jesus Cristo foi para a cruz por nós. And he shed his blood to purchase the church. E ele derramou o sangue para comprar essa igreja. And now he's entrusted us to shepherd that flock. E agora ele nos confiou para pastorear esse rebanho dele. And we shepherd, as the Apostle Peter says, exercising oversight, not under compulsion. E nós exercemos esse pastoreio, como diz o apóstolo Pedro, supervisionando, mas não por coação. But we do it voluntarily, not for sordid gain. Mas fazendo de forma voluntária, não desejando ganho ou guiado por ganância. And we do it with eagerness, not lording over those under our charge. E aí fazemos isso com diligência, mas não nos impondo sobre aqueles que estão sob nossos cuidados, But proving to be examples to the flock. mas provando sermos exemplos, buscando ser exemplos And- para o rebanho. And then Peter puts all elders on notice. E então Pedro coloca todos os presbíteros de alerta. He says, when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. E ele diz: quando o supremo pastor vier, And so- você então receberá a recompensa. And de so glória. here is this divine accountability. Então aqui está essa prestação de contas divina. But second, elders generally arise from within the congregation. Mas segundo, normalmente os presbíteros são percebidos de dentro da própria congregação. Now, a church may certainly call a man to serve as a pastor elder from outside the church. Uma igreja, claro, pode chamar um homem de fora da congregação para servir como pastor, presbítero naquela congregação. But in the rhythm and in the nurturing and care of the flock, there are men that may aspire to the office of elder. Mas no ritmo, na condução habitual do rebanho, homens podem surgir com essa aspiração ao ofício para cuidar do rebanho. So we see this in chapter 3, verse 1 in 1 Timothy. Nós vemos isso, inclusive, no capítulo 3 de 1 Timóteo. It is a trustworthy statement. If any man aspires to the office of elder or overseer, it is a fine work that he desires to do. Isso, essa palavra é digna de toda a aceitação. Se alguém aspira a ser um bispo, deseja algo excelente. And he's speaking to the Ephesian church in this letter that was sent to Timothy. E então ele está falando isso para a igreja de Éfeso, porque ele enviou essa carta para Timóteo. And this is that pattern that began in Acts 14:23 with Paul and Barnabas. E esse é um padrão que começou lá em Atos 14 com Paulo e Barnabé. That at the recommendation of these small churches,
they appointed a plurality of elders. A recomendação que a partir dessas igrejas ainda pequenas, eles percebessem a necessidade da pluralidade de presbíteros. They aspired to the office and now they were set apart. Homens que aspiram a esse ofício, então eles são separados pela igreja para tal. And then this leads to a third observation, Isso me leva a uma terceira observação. that congregations must feel the weight of cultivating and training up future elders. A congregação precisa sentir o peso da responsabilidade de cultivar e preparar futuros presbíteros. One of the deep convictions I have biblically and historically Essa é uma das convicções que eu tenho na Bíblia e a partir da história também. is that it's not just pastors that are training up pastors, which we should be doing, Que não são só os pastores que treinam outros pastores, que obviamente temos que fazer, but they're being trained up within the context of the local church, mas é que eles são treinados no contexto da igreja local. so that you've got godly men and women in the church that are helping to train up these men so that they might serve their church and other De churches. maneira que nós temos homens e mulheres piedosos em nossas congregações que devem estar ajudando a lapidar e a treinar esses homens dentro da própria congregação. I think that's one reason Paul gave these character qualifications in 1 Timothy 3. Eu creio que essa é uma das razões pelas quais Paulo dá essa lista de características acerca do caráter lá no capítulo 3. Because he's encouraging the church in what do you look for in those men that would serve as elders. Está encorajando a igreja como se dissesse o que você está procurando quando você olha para que esses homens possam ser presbíteros entre vocês. He was not letting the Ephesus church be passive when it came to raising up spiritual leaders. Ele não estava deixando a igreja de Éfeso agir de forma passiva, ser passiva nesse processo de erguer presbíteros. They were to be intentional in mentoring men and recognizing godly character and giving them opportunities to serve. Eles deveriam ser intencionais em observar esses homens, reconhecer homens piedosos, então a erguê-los e enviá-los para essa tarefa em nome do Senhor. And ultimately, it's the church that sends men out. E em última instância, é a igreja que envia os homens. I remember probably about 30 years ago, after Kevin was our first pastoral intern at the church I served. Eu me lembro provavelmente uns 30 anos atrás, quando o Kevin foi o primeiro estagiário na igreja onde nós servíamos. He was a single man at the time. Ele era um homem solteiro na época. And we sent him out to Albania to do mission work. E nós o enviamos para a Albânia para fazer trabalho missionário. I didn't send him out, the church sent him out. Eu não o enviei, a igreja o enviou. I was part of that, but the church sent him out. Eu era parte disso, mas foi a igreja que o enviou. And the church continues to be engaged in his life. E a igreja continuou a ficar de forma engajada na sua vida. That should be part of the normal fabric of our congregations. Isso deve ser parte do tecido habitual da nossa igreja, da nossa congregação. So how do we cultivate that in our minds? E como nós cultivamos isso em nossas mentes? Well, one thing, hold good biblical standards for all those men who will serve in offices in your church. Primeiro, mantenha padrões bíblicos de caráter para todos os homens que vão servir em ofícios na igreja. And then patiently train and equip and disciple those men. E pacientemente, então, treine, equipe, discipule esses homens. And then give those men some opportunities to teach and to train and to disciple others. E dê a esses homens oportunidades de ensinar, pregar, de discipular outros. Pray for the Lord to raise up faithful men. Ore para que o Senhor levante homens fiéis. And then encourage those who aspire to the office to demonstrate faithful service. E encoraje aqueles que aspiram ao ofício para que possam demonstrar fidelidade no serviço. In other words, build a church-wide expectancy for men to seek after the Lord. Em outras palavras, crie uma expectativa em toda a igreja de que homens desejem servir ao Senhor. I mean, build a culture where men cannot coast in their spiritual life.
cria uma cultura onde os homens de uma igreja não podem se acomodar em sua vida espiritual. And some of those men, by God's grace, would be raised up to serve as elders. E alguns desses, pela graça de Deus, serão então separados para servir como presbíteros. Now, the second part of this text. Agora, a segunda parte desse texto. Elders must be faithful in life and ministry. Os presbíteros precisam ser fiéis na vida e no ministério. We discern some of the qualities that are needed for elders in every church in this passage. Nós discernimos algumas das qualidades necessárias para presbíteros na igreja nessa passagem. Notice he says the elders who rule well to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. Perceba que ele diz, os presbíteros que governam bem devem ser dignos de honra em dobro, principalmente os que trabalham na pregação e no ensino. It's interesting he didn't say singular the elder, but plural the elders. Interessante que ele não diz no singular, né, o presbítero, mas no plural, os presbíteros. This is the pattern you see throughout the New Testament. Elders are referred to in the plural. Esse é o padrão que você observa no Novo Testamento, a referência a presbíteros no plural. Unless it's referring to maybe Peter or John singularly as an elder. A não ser que esteja se referindo de forma mais específica a Pedro ou a João no singular como o presbítero, aquele presbítero. And what we see are not mega churches that are being addressed, but it's just small congregations. E o que nós estamos vendo não são mega igrejas, mas pequenas congregações. And they were to have a plurality of elders. Eles deveriam então ter essa pluralidade de presbíteros. Now, I think a lot of times in our modern dynamic, we spend so much time talking about church staff that we lose sight of this non-staff elders. Eu acredito que muitas vezes na nossa dinâmica moderna, nós gastamos tanto tempo falando de a equipe de trabalho ou de algumas organizações da igreja, mas nos esquecemos dessa tarefa, gente que não está numa equipe específica ou não é funcionário da igreja, mas está realizando o trabalho de presbítero. That did take some explanation. Yeah. Okay, all right. Yeah. I think that's one of the hard things because we add all kinds of terminology in our day. Acredito que a parte difícil é porque nós adicionamos todo tipo de terminologia em nossos dias. And we begin to interpret the first century writing with our 21st century way of thinking. Então nós começamos a interpretar o escrito do primeiro século com a nossa mente do século 21. And it's great that we got other terminology that helps us to understand things better. E é ótimo que nós temos outros termos, talvez esclareçam para que entendamos melhor algumas coisas. But we don't need to lose sight of the roots of how all these things came Mas about. não precisamos perder de visão as raízes de como as coisas começaram, como elas vieram a ser como são. A second observation is that elders are not just plural, but they are to be servant leaders. A outra observação não é apenas a pluralidade dos presbíteros, mas que deveriam servir como líderes, conduzindo. The Greek scholar Bill Mounce translates this phrase, who rule well, let the elders who have been serving well be considered worthy of double honor. Alguns acadêmicos traduzem essa expressão governam bem como, na verdade, os presbíteros que estão servindo bem. Conduzindo bem a igreja. The word literally means someone who's standing before others. A palavra literalmente significa alguém que está de pé perante outros. It's not someone that is in absolute control of a congregation. That's a total misunderstanding. Não é a descrição de alguém que está em controle absoluto da congregação. Esse é um erro do entendimento. Rather, it is the kind of servant leadership modeled by the Lord Jesus, who not only washed the disciples' feet, but laid down his life for them. Mas é o tipo de liderança servil modelada pelo próprio Jesus Cristo, que não só lava os pés dos discípulos, mas entrega a vida por eles. He is the chief shepherd, and the under shepherds are to look like that. Ele é o supremo pastor, e os subpastores deveriam então parecer-se com ele. And so this kind of leadership is always tempered by the example of Jesus Christ. Então esse tipo de liderança sempre deve estar identificado pelo exemplo de Jesus Cristo. And a third observation is that elders are to work hard at teaching and preaching. Uma terceira observação é que os presbíteros devem trabalhar duro em pregar e ensinar. Now, they may be working hard at other things too. Eles podem estar trabalhando muito em outras áreas também. But they are to especially work hard at this matter of teaching and preaching. Mas eles devem especialmente estar se dedicando nesse assunto, na pregação e no ensino. And the term that Paul uses means they need to work to the point of exhaustion with
this idea of working hard, work to the point of exhaustion in teaching and preaching. E essa palavra, a palavra traduzida como trabalham aqui, Paulo usa, dava o entendimento de trabalhar até estar exausto, dedicar-se até a exaustão à pregação e ao ensino. And those who've been doing that for long will go, I understand what Paul means at this point. E aqueles que estão fazendo isso já há algum tempo entendem o que Paulo quer dizer com isso nesse ponto aqui. And so that means these men are going to be digging into the Word. Isso significa, olha, esses homens vão estar cavando, se aprofundando na palavra. They're going to be wrestling with the biblical text. Eles vão estar, muitas vezes, em luta com um texto bíblico. They're going to be wrestling with the needs of the congregation to understand that E vão text. estar em luta com a capacidade e o entendimento da congregação para compreender aquele texto. And how do they, as weak men, expound that truth to their people? E de como eles, como homens fracos, podem expandir essa verdade para o povo. And once they finish that sermon, there's this great relief that they've preached it. E uma vez que eles acabam aquele sermão, aquele grande alívio que pregamos, And then their mind's on next Sunday. Got to do it again. então a mente vai para o próximo Yeah. domingo. Tem que começar tudo de novo. And those who are teaching feel the same way. E aqueles que estão ensinando sentem-se da mesma maneira. They work hard to get ready to teach. Eles se preparam dedicadamente para o ensino. And there's this joy in teaching. E essa grande alegria em ensinar. And then I got to prep again and go at it E again. aí você lembra, eu tenho que me preparar de novo e recomeçar tudo então agora. Well, if the Apostle Paul considered preaching and teaching to be the priorities of elders, Bem, se o apóstolo Paulo considera pregar e ensinar como sendo a prioridade dos presbíteros, should we change that? nós deveríamos mudar isso? I think we need to follow that pattern. Acredito que nós devemos seguir esse padrão. I mean, preaching opens the Word so that we take a good look at ourselves in light of God's law and the work of A Christ. pregação, ela nos faz olhar para a palavra, para olharmos de forma correta na luz da visão e da lei de Deus, e então olharmos para o Evangelho. This preaching calls for a verdict. We must respond to the Word. A pregação nos chama então a esse arrependimento, temos que olhar para a palavra. And this teaching lays out our doctrine or the teachings of the Word of God E o ensino, ela expõe a lei, a doutrina da palavra de Deus. so that we build all of our life on this framework of the gospel of Jesus Christ. Para que possamos construir toda a nossa vida, então, sob essa estrutura da palavra de Jesus Cristo. And these teachings help us to process how do we live each day as followers of Jesus E o Christ. ensino, então, nos ajuda a entender como eu vivo cada dia da minha vida como um seguidor de Jesus Cristo. All right, a third aspect of this text. Um terceiro aspecto nesse texto, The church must respect and care for their elders. a igreja deve respeitar e cuidar dos seus presbíteros. The congregation and elders work together to communicate with each other and serve alongside each other. A congregação, os seus presbíteros, eles trabalham juntos, eles cooperam lado a lado para servir a Deus numa igreja. I mean, sometimes we look at those who are the pastors and elders as the fount of all knowledge. Às vezes nós vemos para nossos pastores, presbíteros, como um tipo de fonte de toda a sabedoria. And yet, the reality is we are learning from the congregation as well. Mas a realidade é que nós pastores também estamos aprendendo da congregação o tempo inteiro. My life and my understanding of the word has been sharpened time after time by the members of the A minha congregation. vida e meu próprio entendimento das escrituras tem sido afiado a todo tempo a partir do relacionamento com membros da congregação. And so we're standing together for the gospel of Christ. Então nós estamos de pé juntos pelo evangelho de Jesus Cristo. But what happens when you bring all of our personalities together? Mas o que acontece quando nós unimos as nossas diferentes personalidades? We bring our gifts and our strengths and our weaknesses to live together in the community of believers. Nós trazemos nossas qualidades, nossos defeitos, nossos dons e passamos a viver juntos numa comunidade. And so occasionally we annoy each other. De vez em quando nós perturbamos uns aos outros, né? Occasionally there's strains in our relationships. Algumas vezes há algum desgaste no nosso relacionamento. So how do we deal with that? Então como é que nós lidamos com isso? Well, we have an advantage as regenerate people. Bem, nós temos uma vantagem como um povo regenerado. The supernatural power of the Holy Spirit is at work in us to produce the character of Christ in the way we relate to one O another. poder sobrenatural do Espírito está em nós para produzir o caráter de Cristo na maneira que nós nos relacionamos uns com os outros. And as John 17 teaches, we're learning to live together
in love and in unity. A João 17 nos diz que nós estamos aprendendo a viver juntos em unidade e amor. We're not to be like the world. Não devemos ser como o mundo. Our relationships with each other are to mirror the life of our Lord Jesus. Os nossos relacionamentos devem espelhar a vida do Senhor Jesus Cristo. I mean, the way we serve each other, the way we treat each other, the way we encourage and admonish each other ought to be a mirror of Christ at work through us. A maneira como nós ensinamos aos outros, como nós repreendemos, admoestamos aos outros, deve tudo isso espelhar o nosso Senhor Jesus Cristo. That's why I think this passage is so important for us. É por isso que eu creio que essa passagem é tão importante para nós. Because we're looking at responsibilities that, yes, elders have for the church, Nós estamos olhando para a responsabilidade. Sim, os pastores presbíteros têm isso para com a igreja, but that the church has for their elders. mas que a igreja também tem para com seus presbíteros. I mean, the church in Ephesus might assume that those who labored hard at preaching and teaching didn't have any needs. Talvez a igreja de Éfeso pudesse achar, olha, aqueles que estão se dedicando à pregação em si não têm nenhuma necessidade. But Paul is reminding them that there were some among them that had needs and they needed to support them. Mas Paulo está lembrando, há entre ele alguns com necessidades específicas e vocês devem dar o suporte para eles. I don't think he's insisting on all the elders being compensated for their labors. Eu não acho que ele está insistindo de que todos os presbíteros de uma igreja têm que ser de forma financeira compensados pelo trabalho. But he's recognizing that there are some among them who, because of their gifts and their responsibilities, are spending all their time serving the flock. Mas ele está querendo que eles reconheçam que alguns dentre esses presbíteros, devido à sua responsabilidade, estão tendo que gastar todo o tempo em exclusividade cuidando do rebanho. And in that case, he says they are to be considered worthy of double honor. E nesse caso, está dizendo, eles devem ser reconhecidos como dignos de receber dupla honra. And that means respect and remuneration. Isso significa respeito, mas também remuneração. You see, I think there is a wonderful place for those who are not on a church staff and yet they're serving as elders alongside those on the church staff. Eu acho um lugar maravilhoso quando nós temos irmãos que servem como presbíteros, pastores, mesmo sem poder dedicar o tempo integral à igreja. And you call them elders, pastors, overseers, whatever you want to call them. Pode chamar de presbíteros, pastores também, bispos, o nome que a congregação deseja usar. They're both shepherding the congregation and devoting time in shepherding. Eles estão dedicando tempo ao pastoreio, dedicando-se a cuidar da congregação. But those who are part of that full-time ongoing staff need to be compensated. Mas aqueles que estão em tempo integral, dedicando-se exclusivamente a isso, precisam ser recompensados nisso. And all of them need to be shown respect and kindness by the congregation. E todos eles precisam receber cuidado e respeito da congregação. Now, I've been on the receiving end of that for many years. Eu já estive do lado recebedor dessa ponta por muitos anos. And there were some places I served that were wonderful in caring for us and showing kindness and taking care of Em us. alguns lugares onde nós servimos, foi maravilhoso o cuidado, a proteção, o respeito que eles tinham conosco. There were some that were, let's just say they needed to get their act together. Alguns, Yes, vamos apenas dizer que alguns precisavam aprender um pouco mais sobre isso. And I've run across ministers that are laboring under great difficulty and their congregations need to recognize that. E eu já encontrei ministros que estão passando por grande dificuldade e a sua congregação precisa reconhecer isso e cuidar disso. So notice what Paul does in verse 18. Perceba o que Paulo faz no verso 18. He says, he's quoting Moses, for the scripture says, you shall not muzzle the ox while he is threshing. Ele está citando Moisés, ele vai dizer, olha, não amarres a boca do boi quando ele estiver debulhando. So that ox is pulling the plow or pulling the wagon and he's occasionally dropping his head down and eating some of the grain. Aquele boi que está puxando, seja o arado, seja uma carroça, então ele abaixa a cabeça, então começa a comer ali parte dos grãos. And then Paul explains in 1 Corinthians 9, E Paulo explica em 1 Coríntios 9, he said, did the Lord write this just for about taking care of oxen? que alguém pode pensar, Deus escreveu isso para nós para aprendermos a cuidar de bois? No, he's saying it has a spiritual meaning for the church. Quer dizer, não, isso tem um significado espiritual para a igreja. He said the plowman ought to plow in hope.
Então lá em Coríntios ele diz, olha, aquele que semeia deve semear com esperança. And the thresher ought to thresh in hope of sharing the crop. E aquele que está debulhando, ele vai debulhar aqueles grãos com a esperança de compartilhar da colheita. And he writes this in the context of a very stingy Corinthian church. E ele escreve isso no contexto de uma igreja mesquinha em Corinto. He said, if we sowed spiritual things in you, is it too much that we should reap material things from you? E Paulo diz, se nós semeamos coisas espirituais entre vocês, é demais nós esperarmos um cuidado nas coisas materiais conosco? And then he quotes from Jesus as spoken in the Gospels. E ele cita então Jesus falando nos evangelhos. The laborer is worthy of his hire. O trabalhador é digno do salário. And here's what churches need to consider. E aqui está o que as igrejas precisam considerar. As the Lord has enabled them through their generosity, À medida que o Senhor os capacita por meio da generosidade, they need to generously care for those that are laboring in word and doctrine among them. eles precisam com generosidade cuidar daqueles que estão servindo-os na pregação e no ensino. There are some churches that do not have the resources to do much, Há igrejas que não têm recurso para fazer muito, but do they do what they can with a generous, warm, concerned spirit? mas eles fazem o que podem com um coração grato e generoso à medida que é possível. I had a conversation with a pastor a couple of years ago, Alguns anos atrás eu conversava com um pastor and he had served for many years in that church and had never gotten an increase in his income. e ele serviu muitos anos numa igreja sem qualquer aumento da premenda ministerial. And so I began to ask a few probing questions about how he was doing. E eu comecei a fazer algumas perguntas, tentando até invadir um pouquinho a privacidade, entender como é que ele estava se virando. He essentially said, we're in a financial hole. E ele basicamente disse, olha, nós estamos num buraco financeiro. Well, by God's grace, I had a conversation with their elder that was in charge of finances. Pela graça de Deus, eu pude conversar com um presbítero que estava responsável pelas finanças daquela igreja. And he actually called me. I didn't chase him down, go to his door and knock on it. E ele me procurou, ele me ligou. Não fui eu que fui atrás desse presbítero e bati na porta dele, não. And I began to explain to him about how do you take care of your pastor? E eu queria falar com ele, comecei a explicar e fiz a pergunta, como você cuida do seu pastor? They were able to make some good changes, and it totally changed the picture for this pastor. E eles conseguiram fazer alguns ajustes, isso mudou completamente a vida daquele pastor. The church recognized this brother was worthy of double honor, and they showed it. A igreja reconheceu que aquele irmão era digno de dupla honra e eles então assim o fizeram. But he also talks about the matter of respect. Mas Paulo também fala acerca do respeito. You'll notice in verse 19, do not receive an accusation against an elder except on the basis of 2 or 3 witnesses. Se eu observar no versículo 19, não aceites acusação contra um presbítero se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. We don't need to entertain hearsay with anyone. Hearsay, that one doesn't communicate? All right. Ok. Nós não precisamos falar então que é ouvir fofoca, né? Dar ouvidos à fofoca. Yeah. But we especially don't need to do that with those who are laboring in shepherding us. Se não vamos dar ouvido a fofocas, especialmente não vamos dar ouvido a fofocas sobre aqueles que estão cuidando e pastoreando-nos. I mean, when you stand in front of a congregation, you stand in front of a small group, you're preaching and you're teaching. Quando você está diante da congregação, você está diante do seu grupo pequeno, na sua turma, ensinando, pregando. You put yourself in a position of receiving accusations. Você se coloca numa posição de receber acusações. Sometimes people don't like what they hear. Às vezes as pessoas não gostam do que escutam. That's been my experience many times through the years. Essa tem sido a minha experiência muitas vezes ao longo dos anos. And so maybe there was some murmuring that took place. Então pode ter uma murmuração ocorrendo. Those who are doing that were out of place. Aqueles que estiverem fazendo isso estão fora do seu devido lugar. If I had offended them, they should be able to come to me. Porque se eu os ofendi, eles deveriam vir até mim. And so Paul says, don't receive an accusation. Literally means don't entertain it. Don't let it play in your mind. Então quando Paulo está dizendo, olha, não aceita a acusação, ele está dizendo, olha, não dê ouvidos, não deixe isso entrar na sua mente dessa maneira. Because that destroys Christian testimony in community. Porque isso destrói o testemunho cristão numa comunidade. Now, does this mean if an elder has erred that we just have to be silent? Mas isso significa que se um presbítero estiver em erro, temos que permanecer em silêncio sobre isso?
No, this brings us to the fourth aspect of this text. Não, isso nos leva ao quarto aspecto desse texto. There is a way to address that. Há uma maneira de lidar com isso. And fourth, elders who continue in unrepentant sin must be publicly rebuked. E o verso 20, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Your elders are sinners. Seus presbíteros são pecadores. I know that is a big surprise. Eu sei que isso é uma grande surpresa. Now, they're sinful men redeemed by the grace of our God through the Lord Jesus Christ. Eles são homens pecadores, redimidos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. And yet, by deep conviction, by the grace of God, they are seeking to guard their hearts and to walk with Christ. E nessa grande convicção da graça de Deus, eles estão buscando proteger o coração deles para seguir a Deus. And yet, sometimes, maybe a brother gets off track. Mas algumas vezes um irmão pode sair do caminho. How do we deal with that? Como nós lidamos com isso? Well, there are four facets of how Paul describes dealing with this. Bem, há 4 facetas que Paulo descreve como lidar com isso. He says, first, verify an accusation. Primeiro, tem que verificar a acusação. He takes that Old Testament Deuteronomy pattern and says, it's only by 2 or 3 witnesses that you will accept an Ele accusation. pega o padrão de Deuteronômio e vai dizer, olha, só apenas se tiver 2 ou 3 testemunhas que você vai acolher essa acusação. In other words, someone that just has problems with everybody and complains about everyone needs to keep their mouth shut. Em outras palavras, alguém que apenas fica reclamando de todo mundo, só se queixa, precisa ficar quieto. Or someone that's jealous because an elder has a position of leading a Ou se congregation. alguém está com inveja porque um presbítero está na posição de liderar a congregação. Or someone's just bitter in life in general and an elder is a really good target to attack. E às vezes a pessoa é apenas uma pessoa amarga em geral na vida e o presbítero se torna um ótimo alvo para ela atacar. Paul says, no, there must be 2 or 3 witnesses. Mas Paulo diz, perceba, tem que ter 2 ou 3 testemunhas. And then following Matthew 18, those 2 or 3 witnesses must privately approach that brother who's sinning. E se seguimos Mateus 18, essas 2, 3 testemunhas devem abordar esse irmão que está em pecado de forma privada. And if he recognizes that sin and repents, then you press on. E se ele reconhece esse pecado, se arrepende, então prosseguimos. I remember one occasion where an elder I was serving with had some issues that arose. Eu me lembro uma ocasião onde eu estava servindo juntamente com um outro colega presbítero e nós tínhamos alguns problemas com ele. And we tried to address that in elders meeting and it just didn't go very well. E numa reunião entre nós tentamos resolver isso e isso não foi muito bem recebido. So 2 other brothers accompanied me and we sat down with him and talked about these issues that we saw and he did not see. Então mais 2 irmãos se uniram a mim, nós conversamos com ele, mostramos tudo que nós estávamos observando, que não estava de acordo, mas ele não enxergava assim. He humbly repented and we received that repentance and we were able to press on. Até que então ele se arrependeu de forma humilde. But- E nós reconhecemos aquele arrependimento, então continuamos prosseguindo juntos. But second, what if that doesn't happen? Mas segundo isso, isso não acontece. Paul says, publicly reprove any unrepentant sin. Paulo diz, repreenda na presença de todos So- o pecado onde não há arrependimento, não há penitência. So it is those who continue in sin who refuse to repent. Ou seja, se aqueles que permanecem no pecado, na verdade estão recusando-se a arrepender-se. He says, rebuke in the presence of all, that the rest also may be fearful of sinning. Repreenda-os na presença de todos para que os outros também tenham temor. And this seems to have a twofold impact. Parece que isso pretende ter um duplo resultado. It gets the attention of the other elders Isso chama a atenção dos outros presbíteros. that we need to be holy men. Nós precisamos ser homens santos. But it also gets the attention of the congregation Mas também chama a atenção da congregação. that we need to be a holy people. Nós precisamos ser um povo santo. And then the third thing he says is play no favorites. E a terceira coisa que ele diz é para não fazer favores. So in verses 21 and 22, Então, verso 21 e 22, he says, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus and his chosen angels. ele diz, eu te exorto diante de Deus e de Cristo e dos anjos eleitos. In other words, he is heightening the reality that in the presence of the Lord God himself,
we are making decisions of setting apart men to serve as Em outras elders. palavras, está elevando a perspectiva, observando que nessa tarefa é realizada na presença do próprio Deus, do seu Filho, nós estamos então separando e preparando esses presbíteros. And we are making decisions on correcting elders. E estamos tomando decisões também debaixo dessa santa presença em corrigir os presbíteros. In other words, whatever we do, we answer to the Lord. Em outras palavras, tudo que nós fizermos, vamos responder a Deus. So he says, maintain these principles without bias, doing nothing in a spirit of partiality. Então ele diz, olha, que guarde essas coisas sem preconceito e que não faças nada com parcialidade. I mean, it may be your best friend that is erring as an elder. He still needs to be corrected. Pode ser seu melhor amigo que está se desviando enquanto servindo como presbítero. Ele precisa ser corrigido. And this is a reminder that every elder needs to be continually living in the grace of God. E esse é um lembrete de que todo presbítero precisa estar continuamente vivendo na presença de Deus. Everyone that is leading a congregation needs to be continually applying the gospel. Todo que está vivendo numa congregação precisa estar aplicando o evangelho à sua vida. I've had times where I offended people and didn't realize it. Houve momentos na minha vida que eu ofendi alguém sem perceber. Maybe it was how I said something Pode ser como. instead of what I said. Pode ser do como eu disse alguma coisa ao invés do que eu disse. And when pointed out, I would have to apologize and make that kind of correction. E quando isso era apontado a mim, então eu deveria desculpar-me e então fazer essa correção necessária. And so Paul says, do this kind of correcting without bias. Então Paulo diz, olha, faça essa correção sem qualquer preconceito ou parcialidade. And then the last thing we see is be discerning and setting apart elders. E a última coisa que vemos no texto é sobre termos discernimento em separarmos presbíteros. One of the most sacred things that we do as congregations is to set apart men who will serve as shepherds in the church. Uma das coisas mais sagradas que nós fazemos é separar homens que vão pastorear o rebanho. And so Paul is encouraging men in the church to aspire to be elders, Então, Paulo estava encorajando homens da igreja que aspirassem ao ministério, but he's also encouraging the church, do not lay hands upon anyone too hastily and thereby share responsibility for the sins of others. mas também estava encorajando a igreja ao dizer no verso 22, não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. That's why in verses 24 and 25, he's saying there are sins in people's lives that will be evident, so see it. Por isso, no versículo 24 e 25, ele vai dizer, olha, tem pecados que vão estar evidentes, então veja isso, observe isso. In other words, he is calling for us to be discerning with those that we set apart to serve the church. Em outras palavras, está dizendo, olha, tem um discernimento para observar aqueles que estão separando para servir na igreja. Giving a brother a title of elder doesn't mean he's going to be a good shepherd. Dar a alguém um título de presbítero não vai fazer dele um bom pastor. No, we're looking at his character. Nós estamos olhando ao caráter. And this is where the congregation comes in. E é aqui que entra a congregação. I mean, as a pastor, I may have had my eye on someone and think, boy, this brother is going to be a really good elder. Como pastor, às vezes eu posso estar olhando e pensando, olha, esse vai ser um excelente presbítero. But there are members of the congregation that might see another side of him that I have not seen. Mas talvez haja membros da congregação que veem o outro lado dele que eu não percebo. And that's where the congregation humbly has a voice in that whole process. E por isso que a congregação, com humildade, tem uma voz em todo esse processo. None of us are infallible at this point, and so we need one another. Nenhum de nós é infalível nesse ponto, por isso nós precisamos uns dos outros. Well, elders have a responsibility to teach and preach God's word and shepherd the flock. Bem, os presbíteros têm a responsabilidade de pregar, de ensinar e pastorear o rebanho de Deus. And they must guard their lives and guard the lives of their people. Ou seja, guardar a sua própria vida e guardar a vida do povo. And congregations have the responsibility to raise up elders. E a congregação tem a responsabilidade de cultivar esses presbíteros. Make that a regular matter of prayer in your own private devotion time. Faça disso um objetivo nos seus momentos de oração pessoal. And I would encourage you as you watch someone and you go, boy, that guy just shepherds. E eu te encorajo a estar atento. Talvez você observe, olha, como esse rapaz ajuda, como ele coopera no pastoreio, está sempre buscando pastorear e servir.
then speak to the pastors and say, this brother has been so faithful. And maybe that will help the pastors in the process. E quem sabe falar com o pastor, olha, como esse irmão tem sido fiel, tem sido útil na nossa igreja, isso pode encorajar e ajudar o pastor a observar isso tudo nesse processo. And make sure, as a congregation, you show the respect and the care for those who are laboring among you. E tenha certeza, de como congregação, que você está mostrando o cuidado e o respeito para aqueles que estão labutando e servindo o pastoreio da congregação. Church leadership is not the most important thing that you do. A liderança bíblica da igreja não é a coisa mais importante que fazemos, But it is an essential part of our being a good, healthy, Christ-centered congregation. mas é um aspecto essencial em ser uma igreja bíblica, saudável, centrada em Cristo como congregação local. Because at the heart of it are men that have been transformed by the gospel, Porque no coração desse assunto nós temos homens transformados pelo Evangelho, leading a congregation that has been transformed by the gospel, liderando uma congregação que foi transformada pelo Evangelho, who need to keep walking in that gospel. e nós precisamos continuar então caminhando, perseverando nesse Evangelho. We need each other for that. Precisamos uns dos outros para isso. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father, as we have considered these issues of how you have designed the church of the Lord Jesus Christ, Pai, quando consideramos esses temas de como o Senhor planejou para que a igreja funcionasse seguindo a Jesus Cristo, we pray that you would give each one of us discerning hearts, nós oramos para que o Senhor dê a cada um de nós um coração capaz de discernir, that you would help us to be spiritual people who are recognizing spiritual men, que o Senhor nos ajude a sermos um povo espiritual, capaz de reconhecer homens espirituais, and that you'll give grace that we might be caring and generous toward those who serve among us. que o Senhor nos dê a graça de sermos atenciosos e generosos com aqueles que o Senhor tem levantado para nos servir. And we pray you will enable us to do that for the glory of our Lord Jesus E Christ. nós oramos que o Senhor nos habilite a fazer isso para a glória do Senhor Jesus Cristo. We pray in Christ's name. E oramos no nome de Cristo. Amen. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.